Então, vamos aqui, ó. Foi feita uma otimização. Aqui. Foi feita uma otimização para aumentar a extração de taninos do caule de uma planta. Tá? Então, tem o caule de uma planta e aí a gente quer extrair taninos, o máximo de taninos possível. Os fatores avaliados foram o tempo de extração, nos níveis 15 e 30 minutos, e a temperatura do meio, 25 e 50 graus, em um planejamento fatorial 2 ao quadrado. Então, nós vamos nos ater até na prova no planejamento 2 ao quadrado, que é o mais simples de todos, tá? Só porque eu compreendo as dificuldades dessas aulas online, e então, para facilitar, nós vamos nos ater ao modelo mais simples. Na aula passada, eu mostrei outros modelos um pouco mais elaborados, né? Mostrei o 2 ao cubo, que é quando são 2 níveis e 3 fatores. Mostrei 3 ao quadrado, 3 ao cubo e outros mais com mais níveis ou mais fatores. Tá? Mas para fins de prova, nós vamos trabalhar com 2 ao quadrado mesmo, que é esse modelo que nós vamos ver hoje, né? Que nós vamos rever hoje. Tá? Então, veja, são 2 fatores. Tem que observar o seguinte, quais são esses fatores? Tempo de extração, tá aqui, e temperatura, tá aqui. Os 2 fatores. E temos, então, uma resposta que está sendo avaliada para ser otimizada, que nesse caso é o teor de taninos extraído. Tá? A unidade que eu não coloquei poderia ser, por exemplo, miligrama por grama. Tá? Ou miligramas por 100 gramas. Tá? Não importa muito, né? Para nós aqui não importa. Ora, cada fator é avaliado em 2 níveis, então a gente usa um código para tratar esses níveis. O tempo é o nível 15 e 30, então a gente usa o código -1 e 1, que é equivalente, né, a 15 e 30. 15 minutos, então, é o nível -1, e 30 minutos é o nível +1. Tá? E a temperatura foi 25 e 50, então 25 é o nível -1 e 50 é o nível +1. Então, a gente faz um experimento com as combinações possíveis. Olha, eu tenho uma temperatura mais baixa, tenho uma temperatura... Cadê? Tem uma... Cadê? Deixa eu ligar a mesinha aqui, né? Tem uma temperatura e um tempo. Então, as opções são temperatura baixa. Eu vou começar com o tempo aqui. Olha, tem uma temperatura que pode ser baixa e alta e um tempo que pode ser baixo e alto. Então, as opções são essas. Ó. Tempo baixo e temperatura baixa. Aí aqui eu aumento só o tempo, um tempo alto, e mantenho a temperatura baixa. Agora eu mantenho o tempo baixo e coloco a temperatura alta. E por fim, tempo alto e temperatura alta. Então, são essas as 4 opções. Né? No caso, eu já vou dar para vocês essa matriz, essa tabela preenchida. Então, são 4 opções. Então, esses são os 4 experimentos que nós podemos fazer. Tá? Se eu fosse fazer outro experimento, tipo temperatura entre 15 e
entre 25 e 50. Temperatura de 40 graus, eu poderia colocar? Poderia, mas aí não seria um planejamento 2 ao quadrado. Eu teria que achar um outro tipo de planejamento que aceita mais níveis. Tá? Tudo certo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Ítalo, tudo certo? Ítalo, foi jantar? Lucas, tudo certo aí, Lucas? Lucas? Ah, pessoal, aí fica difícil, né? Você deixa o negócio aqui e vai para fazer outras coisas. Ah, não tem condição, não. Vou dar minha aula aqui então, né? Deixa. Então são esses 4 experimentos possíveis. Experimento 1, 2, 3, 4. Cada um deles foi realizado no laboratório, né? Esse experimento aqui foi feita a extração com um tempo mais baixo, né? 15 minutos, e a temperatura também mais baixa, uma temperatura de 25 graus. E foi feito lá a leitura no espectrofotômetro, ou seja lá o que foi, o método, e resultou nesse valor de 25. O segundo experimento foi feito num tempo mais alto e temperatura baixa, de 25 graus, resultou nesse valor e assim por diante. Agora, o que quais são as perguntas? Calcular os efeitos principais, o secundário e fazer a superfície de resposta e indicar a condição ótima, tá? Quem não tem computador, né, que vai fazer no Excel, que vai fazer na calculadora científica, melhor dizendo. Dá para fazer assim, ó. Tem um vídeo lá, acho que é o primeiro vídeo de otimização que eu ensinei já a fazer, né? Mas só recapitulando aqui. Se eu quero saber o efeito do tempo, eu vou pegar esses valores aonde o tempo é alto, tá? Se eu quero saber o efeito do tempo, então tem 2 experimentos onde o tempo é alto, eu vou fazer a média deles, ó. 32 mais 46 dividido por 2. E depois vou fazer a média dos 2 experimentos onde o tempo é baixo. É esse e esse. Então, qual é a média disso? 37 mais 25 dividido por 2. Ou seja, Professor, sim? Sim, pode falar. por que 32? Aqui, você vai no Y, né? Ó, você vai fazer aqui o efeito do tempo. Então, você tem 2 experimentos onde o tempo é alto. Então, você quer saber o seguinte, qual que é a diferença, né, na resposta? Esse aqui é o Y, é a resposta, né? O efeito do tempo é assim, ó, quando o tempo é alto, menos quando o tempo é baixo. Quando o tempo é alto, qual que é a resposta? 46 e 32. Então, eu tiro uma média, né, de 46 e 32. Quando o tempo é baixo, qual é a resposta? A resposta, quando o tempo é baixo, é esses 2 experimentos, experimento 1 e experimento 4. Olha aqui, menos 1, né? Então, quando o tempo é baixo, qual que é o Y? A resposta é 25 e 37. Então, eu faço a média de 37 e 25. Né? Entendeu, Rosilane? Entendi, professor. Agora eu peguei. Beleza. Então, é só fazer essa conta. Aí, o efeito da temperatura. Efeito da temperatura. Mesmo raciocínio. Eu tenho
2 experimentos onde a temperatura é alta e 2 onde a temperatura é baixa. Então, o que a temperatura faz com a resposta? Eu pego aqui, ó, quando a temperatura é alta, 37 e 46. Então, eu faço uma média aqui, 46 mais 37 dividido por 2, e diminuo da resposta de quando a temperatura é baixa. 32 mais 25 dividido por 2. Então, esse vai ser o efeito da temperatura. E o efeito secundário ou de interação, como é que é? Efeito de interação. Tempo vezes temperatura. Então, a gente faz aqui uma nova coluna, que é interação. Tempo vezes temperatura. Aí eu faço aqui, ó. Tempo vezes temperatura, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, o efeito da interação, eu vou pegar aqui a média quando a interação é positiva, que é esse valor e esse, olha. Esse é quando a interação é positiva. Então, o efeito da interação vai ser 46 mais 25 dividido por 2. E diminuo de quando a interação é negativa. 32 mais 37 dividido por 2. Tá? Aí é só usar a calculadora, né, para fazer essa continha. Olha, 46 mais 25 é igual a 71. Dividido por 2 é igual a 35,5. Vai ser aqui. Cuidado, tá, pessoal? Com os parênteses aqui. 35,5. Vou usar outra calculadora aqui. Não, pode ser essa mesmo. 32 mais 37 dividido por 2 é igual a 34,5. Então, 35,5 menos 34,5 dá 1. Esse é o efeito de interação. Né? E para os outros também, você tem que fazer essa conta, né? O efeito do tempo, tá? E da temperatura. Pergunto, alguma dúvida? Não. Beleza. Deixa eu ver. Agora, para quem não vai fazer na calculadora, quem vai fazer no Excel mesmo, como é que a gente faz? A gente vai lá no Excel, abre uma nova instância do Excel, né? E aí a gente copia e cola. Ou digita, né? Se não for possível copiar e colar. Copiou aqui algumas coisas que não precisava. Ó, então a gente copia assim, tá? Nesse formato. E aí a gente faz aqui essa coluna aqui, né? Que não existia ainda. Vou excluir. Então tá, vai estar desse jeito aqui, né? A forma como eu passei o PDF para vocês estava nesse formato. A tabela. Experimento, tempo, temperatura e a resposta. Experimento, tempo, temperatura e a resposta. Falta então a gente adicionar aqui
a interação. Seleciono, crio uma nova coluna, tempo vezes temperatura. E aqui eu faço, é igual tempo vezes, que é o asterisco, temperatura. Venho aqui nessa cruzinha preta e arrasto até embaixo. Tá, então, nesse formato é o que eu preciso para calcular os efeitos. Como que calcula os efeitos? Aí tem que ir lá na aba Dados, Análise de Dados. Se essa aba não estiver presente, a gente tem que vir aqui no Excel, ó, Arquivo, mais opções, suplementos, tá aqui, suplementos do Excel, ir, marca ferramentas de análise e dá um OK. Aí tem que aparecer isso aqui. Se não aparecer, fecha o Excel e abre de novo que ele aparece. Vem aqui em análise de dados e vai em regressão. Ok. Aí ele vai... Primeiro, você marca aqui, ó, rótulos. Porque seus dados têm um rótulo que você pode adicionar aqui quando for selecionar os dados. Então, Y. O que é o Y? Y é sempre a resposta. Então, repetindo, você vai selecionar aqui desde esse rótulo. Por quê? Porque você já marcou dizendo que vai colocar um rótulo. Agora o X. O X é isso aqui, ó, tempo, temperatura e a interação tempo-temperatura. Seleciona desde aqui porque tem um rótulo. Não seleciona esse aqui, experimento 1, 2, 3, 4, isso não serve para nada. É só um indicativo para a gente entender que cada um desses é um experimento, mas isso não tem nenhum efeito para fazer cálculo. Então a gente não seleciona. Vamos pedir para ele gerar os dados numa nova planilha. Seleciona então aqui nova planilha. E eu quero que essa planilha se chame efeitos. Então ele gerou aqui. Opa, teve um erro. Deixa eu ver o que foi esse erro. Ok. Tá. O erro foi o seguinte. Quando eu copiei lá do Word, esse símbolo é o hífen, que embora pareça o menos, ele não é o menos. Tá, pessoal? Então, vamos ter cuidado aí. Ele não é o menos. Então, eu vou vir aqui. Olha, o menos é isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou copiar esse aqui, Ctrl C. Esse é o menos. Quando você coloca aqui no Excel um hífen, aí ele vira menos, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, menos 2, vira menos 2, não é hífen 2. Tanto é que se eu fizesse, ó, igual e pedir para ele somar esse menos 2 com mais 2, vai dar 0, tá? Então, esse é o menos. Aquele é o hífen. Então, eu vou ter que substituir o hífen por menos. Você pode vir aqui manualmente e substituir, tá? Eu acho que foi esse o erro, né? Vamos ver. Se não foi, a gente vai ter que descobrir. Agora eu substituí. Espero que dê certo. Regressão. O Y tá lá. O chess tá lá. Agora eu quero essa nova planilha chamada efeitos e dou um OK.
Continua dando erro. Ué, que estranho. Deixa eu pegar a planilha antiga. Aqui não está dando erro. Ai, ai, coisas da vida. Vamos ver. Ah, entendi. Entendi. Mesclar. Vou pedir para desmesclar tudo. Vamos ver se é isso. Agora eu excluo isso. Dados, análise de dados, regressão, ok. Y. Tá aqui. Chess. Tá aqui. Efeitos, ok. Aê! Tá vendo a frescura? É porque ele, sei lá, deu um pane pelo fato da gente ter mesclado aqui duas linhas, aí ele ficou sem entender. Aí ele pensa assim, ah, essa é a linha 2 ou é a linha 3? Aí ele não consegue, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes é melhor você mesmo digitar do que copiar, que aí você não corre o risco de copiar errado, o hífen, pelo menos, e além disso não vai mesclar. Tá. Então tá aí, ó, os efeitos. Ué, cadê? Loucura, loucura, loucura. Tá aqui. Esse aqui vou apagar. Esse aqui são os dados do 1. E essa daqui é a regressão, ou seja, esse aqui é os efeitos. Então vamos entender aqui, ó. O teor de taninos tem uma média, que é essa interseção, ela é a média, tá? 35. Se quiser confirmar, você faz assim, ó, igual média 35, é isso. Tá? Então esse efeito, o primeiro aqui, a interseção, ele indica assim, ó, o teor de taninos tem média 35. Agora, se você aumentar o tempo, aí o teor de taninos aumenta em 4 unidades. Se você aumentar o tempo de menos 1, aliás, de 0 para 1, o teor de taninos vai aumentar em 4 unidades. Tá? A temperatura, se você aumentar a temperatura de 0 para 1, né, ou seja, lá do 0, menos 1 e 1 é o codificado, né? Então, se você aumentar a temperatura, o teor de taninos vai aumentar em 6,5. E tem alguma interação?
tem essa interação, que é muito pequena, tá? Então, na prova, vocês vão dizer o seguinte. Você pode vir aqui, copiar, Ctrl C, e lá vocês vão escrever assim, ó, porque eu pedi. Calcule os efeitos principais e o secundário. Tá? Aí você pode vir aqui e falar. Efeitos. Tá? Então, esses primeiros aqui, principais, tempo e temperatura. E o secundário é esse tempo vezes temperatura. Tá? Então, a primeira parte da pergunta, calcular os efeitos, está feita. Repetindo, a gente vem aqui, coloca os dados nessa orientação, não mescla aqui os rótulos, vai lá em dados, análise de dados, regressão, escolhe o Y, que é sempre aqui a resposta, escolhe o X, que é aqui esse resto, menos essa parte, e coloca aqui para ele gerar uma nova planilha com o nome que você quiser. Ah, eu coloquei efeitos. Poderia ter colocado efeitos 1, para dizer que é do exercício 1, porque vocês vão ter mais de um exercício na prova, então dados 1, ou melhor, posso colocar aqui, ó, exercício 1, efeitos 1. O que falta? Falta plotar, né? Foi a outra parte aqui da questão. Faça a superfície de resposta. Tá? Então, vamos lá, fazer o desenho. Para fazer o desenho, aí a gente não pode usar esse formato aqui de tabela. Deixa eu colocar logo aqui tudo 25 na letra. Aí que agora fica mais fácil. Para plotar, eu preciso assim, ó, deixar uma célula em branco. E aqui, para frente, eu coloco -1 e 1. Deixo uma célula em branco. E para baixo, eu coloco -1 e 1. Esse aqui vai ser um dos efeitos, pode ser temperatura. Né? Esses dois aqui, então, esses dois níveis, aqui eu posso alinhar, centralizar, ou posso mesclar. E esses outros dois níveis aqui se referem ao outro fator, que pode ser o tempo. Tanto faz eu colocar o tempo aqui nesses dois ou a temperatura. O que importa é que dois desses níveis vão se referir a um dos fatores e os outros dois níveis ao outro fator. Tá? Tem que ter essa célula em branco aqui. E aqui, nesses 4 quadradinhos, a gente vai colocar os resultados. Tá? Seguindo uma ordem. Qual é essa ordem? É o valor de cada fator aqui. Ó. Por exemplo, esse quadradinho. Se eu vou para a esquerda, eu sei que ele se refere ao tempo -1 e se eu for para cima, é a temperatura -1. Então, quando o tempo é -1 e a temperatura é -1, aqui eu vou colocar a resposta. Qual é a resposta? Tempo -1, temperatura -1, resposta 25. Então, eu coloco aqui o 25. Nesse outro quadradinho, tempo 1, temperatura -1. Então, tempo 1, temperatura -1, dá uma resposta de 32. Nesse outro quadradinho, tempo -1, temperatura 1. Então, tempo -1, temperatura 1, resposta 37. E o último é tempo 1, temperatura 1. Tempo 1, temperatura 1, resposta 46. Tá? Então, os dados têm que estar nesse formato de tabela. Aí, agora é só plotar. Como é que faz para plotar? Parto dessa célula em branco, essa aqui, tá?
essa célula aqui, que é o começo da tabela. Ó, tem essa tabela aqui, aqui tem uma célula em branco. Prestem muita atenção, tá, pessoal? Vocês têm que repetir, fazer igual, tá? Porque senão, na hora de fazer, você começa a selecionar daqui a aqui, não dá certo. Começa a selecionar daqui a aqui, não dá certo. Tem que ser aqui, ó, daqui até lá. E aí a gente vai lá no inserir gráficos, e aí tem mais tipos de gráficos. Superfície. Esse primeiro tipo tá ok. Poderia ser outro? Poderia, mas o primeiro aqui tá ok. Tá aí então. Vou agora eu preciso fazer mais algumas coisas. Algumas são meramente estéticas e outras são necessárias. O que é necessário? Eu colocar um título aqui dos eixos, senão eu vou olhar o gráfico e não vou entender. Isso é extremamente necessário. Tá? Eu vou aumentar logo aqui a fonte. Vamos colocar aqui um Arial 14 nesse gráfico. Tá aí. Aumentar um pouquinho esse gráfico. Posso apagar esse título do gráfico? Posso. Agora, então, eu vou colocar um título para esse eixo. Qual é esse eixo que vai de -1 a 1? Ou ele é o tempo ou ele é a temperatura. Qual é esse outro eixo aqui de profundidade que vai também de -1 e 1? Ou é o tempo ou é a temperatura. Então, eu tenho dois fatores que eu preciso colocar aqui nos eixos, nesses aqui de baixo. Um é o tempo, outro é a temperatura. Qual é esse outro eixo aqui, esse vertical? Esse não é nem tempo e nem temperatura, porque ele vai aqui de 20 a 60. Então, ele é a resposta, o Y, que é o teor de taninos. Tá? Então, vamos colocar primeiro esse teor de taninos, que é garantido. Então, eu clico no gráfico, venho aqui em... deixa eu ver onde que é. Eu clico aqui no gráfico, clica duas vezes no gráfico e venho aqui em alterar, adicionar elemento de gráfico, título dos eixos, eixo vertical. Esse é unanimidade, eu já sei que é o teor de taninos. Os outros é que eu ainda estou em dúvida. Mas, pela nossa experiência, esse que fica aqui na horizontal, ó, nós temos aqui um na vertical, um na horizontal, outro na profundidade. Esse da horizontal é o mesmo que estava aqui na horizontal. Tá? Então, olha aqui, temperatura não está na horizontal? Tá. Então, esse aqui é o da horizontal, é a temperatura. Então, eu posso até colocar aqui o nome já. Eu clico duas vezes. Adicionar elemento de gráfico, título dos eixos, horizontal. Já venho aqui e coloco temperatura. Em graus Celsius? Não. Por quê? Porque isso aqui não é -1 grau Celsius. E nem 1 grau Celsius aqui. Isso aqui é um valor codificado. Então, coloca só a temperatura mesmo. Tá? O outro que falta é o que falta aqui. Ó. Já foi o Y, que é o teor de taninos, já foi a temperatura. Falta o tempo. Então, eu vou clico duas vezes no gráfico. Adicionar elemento de gráfico, título dos eixos, profundidade, tempo. Será que é mesmo a temperatura que está aqui? Então, pela nossa experiência, é. Mas, novamente, eu vou ensinar como é que a gente testa isso. Esse -1 é desse eixo que eu estou chamando de temperatura. Então, se eu vier aqui no -1 da temperatura e chamar ele de -3, e se realmente esse valor aqui for a temperatura, então aqui vai mudar para -3. Dou um Enter, mudou. Então, realmente, esse é o eixo da temperatura. Dou um Ctrl Z. Opa. Dou um Ctrl Z.
para voltar. Aí, voltou. Tá? Ou então eu coloco aqui -1 de novo. Ok, então o gráfico está aí. Agora são modificações para melhorar a apresentação desse gráfico. Primeiro, vou colocar uma cor na fonte, uma cor preta, ficar mais nítido. Depois, vou colocar, olha, vou aumentar o nível de cores diferentes aqui. Para isso, eu posso vir aqui e aumento o gráfico nessa direção vertical, porque se ele fica mais esticado, a tendência é que ele se subdivida em um número maior de gradações. Tá? Então, tá aí. Só espichei e ele já aumentou. Mas eu poderia fazer por aqui, ó, clicar 2 vezes aqui no eixo Z. Aí venho aqui nas opções do eixo e coloco aqui, ó, unidade secundária e unidade principal. Unidade principal é de quanto a quanto ele vai variar aqui, ó. Tá de 10 em 10, vou colocar de 5 em 5. Tá vendo? Coloquei de 5 em 5, ele aumentou o número de escalas aqui. Mas não ficou muito bom. Vou colocar 7. Ah, 7 parece que melhorou. Outra coisa que a gente pode mudar. O eixo Z está começando no 0. Mas o mínimo valor é 25. Então não precisa começar no 0. Pode começar no 20. No 28 pode? Não, porque se começar no 28 vai cortar um pedaço aqui do gráfico. Então vamos começar aqui. Clico 2 vezes aqui nesse eixo. Peço para começar no 20. É só como se fosse para tirar uma fotografia, né? Uma foto de alguém. Você tira a foto um pouquinho abaixo do pé e um pouquinho acima da cabeça, né? Se você quiser ver o corpo inteiro. Tá? Nem corta o pé e também nem fica mostrando só o céu gigante acima, né? Também não, a gente foca na pessoa, né? Então, agora só falta uma coisa para a gente mudar. Essas cores, né? Não está um padrão muito científico, né? Se eu apresentar um gráfico desse, está meio esquisito. Como é que a gente melhora essa feição dele? Você vem aqui, ó, clica aqui no gráfico também, clica 2 vezes. Vem aqui na aba Design, que é a que abre, quando a gente clica 2 vezes, abre essa aba Design. E vem aqui em Alterar Cores, escolhe aqui um degradê. Qual degradê? Esse aqui não é muito bom, por quê? Olha, quanto mais alto, mais claro, não é muito legal isso, né? Melhor seria se quanto mais escuro, ou quanto mais alta a resposta, mais escuro. Então a gente vem aqui, escolhe um degradê crescente. Tá? Pode ser o cinza, pode ser o azul, pode ser o verde. O que eu prefiro é o cinza. Fica mais neutro, mais clássico, mais... se você for imprimir, não gasta muita tinta, né? Então, não precisa imprimir colorido, tá? Então, estou satisfeito com esse tipo de gráfico. Quem fizer desse jeito ganha 10. Né? Quem fizer cada coisa que você deixa de fazer é um pouco de nota que eu vou tirar. Se você faz o gráfico, mas fica aquele gráfico só lá na pontinha, você não altera aqui o eixo vertical para ficar uma visualização boa, eu tiro um pouquinho de nota. Se você coloca essas cores berrantes, laranja, vermelho, azul, rosa, eu tiro um pouco de nota. Se você não coloca o título dos eixos, eu tiro muita nota. Porque essa figura sem os títulos não quer dizer nada. Então tem que ter o título dos eixos. Tá? Se você não coloca a fonte de um tamanho agradável aqui, tiro nota também. Tá? Então, eu vou julgar quão importante é essa informação que você não colocou, e se eu achar que é muito importante, eu tiro muita nota. Se eu achar que é pouco importante, eu tiro pouca nota.
Mas, se você seguir esse passo a passo que eu fiz agora, obtendo uma figura muito semelhante a essa, aí você vai ganhar nota 10, né? Aí eu não tiro nenhuma nota. Alguma dúvida, pessoal? Sim. Qual? Voltando à parte lá que deixou as letrinhas e tudo, porque o meu não ficou tudo até. Eu queria saber como que você fez mesmo, foi muito rápido, eu tava tentando fazer e... Porque Desculpa, não ficou até entendi. os Não números do entendi. gráfico, tudo, sabe? Na cor preta. Repete, por favor. Lá no gráfico, para mudar a fonte, na cor Você, preta. você clica aqui no gráfico, nessa área mais Ah, externa. tá. Externo, tá bom. Você Deixa eu não tentar aqui. clica lá dentro, você clica mais externo aqui, ó, para selecionar todo o gráfico. Aí vem aqui e coloca a cor que você quer e a fonte. Porque se eu clicar só aqui, ó, por exemplo, aí a alteração que eu fizer vai ser aplicada só naquela parte. Uhum. Entendeu? Certo. E como que você fez para ficar esse 48 aí, que eu também não vi essa parte aí. Esse 48, Ficou só 50, deu não 40. faz mal. Se for 50, não faz mal. O 48 foi porque eu coloquei aqui, ó, cliquei duas vezes e coloquei aqui, ó, de 20. No meu automático, ele foi até 48. Mas se o seu não foi, você pode vir aqui, ó, e colocar na marra, né? 50 aqui, 48, tá? Clica aqui e coloca. Quando eu coloquei aqui no automático, ele já ficou 48. E também por causa do 7 que eu coloquei aqui, ó. Ah, tá. Então é isso, que o meu tá 10 e o outro tá 2, a secundária. É melhor colocar o 7, por exemplo, que aí ele fica gradações menores, ele dá mais cores aqui. Entendi. Agora ficou igual. Obrigada. Ok. Tá, então o gráfico está plotado corretamente. Mais alguma dúvida sobre esse processo aí de plotar? Professor, Sim? para criar a planilha de análise de dados lá de regressão, o eixo Y você selecionou o teor de tanino e o eixo X. O eixo Y é esse e o X é esse, ó. Tudo isso, tá? Ah, tá. Tempo, temperatura e temperatura versus tempo. Isso. Só não entra a resposta, porque ela já entrou. E não entra esse aqui, que esse aqui é só para facilitar a interpretação da tabela, mas não é uma informação que vai entrar na conta, entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem que ser quanto a fonte mesmo do gráfico? É 14? Eu acho que ficou boa a 14, né? Então, se deixar 14, pode deixar, né? Na É. Isso vai depender assim, ó, porque geralmente quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, aí a gente vai colar lá no Word, né? Você vai fazer um relatório, vai fazer algum documento, você cola no Word, tá? Olha, lá no Word, 14 ficou dessa forma. Talvez poderia ser um 12, tá? Então, tem que ficar assim. Você tem que olhar o gráfico e ele tem que ficar agradável, tá? Visualmente. Imagina que você coloca uma fonte 8. Aí você não consegue ler direito aqui. Ou que você coloca uma fonte 25. Aí estraga o gráfico, né? Fica feio, fica ruim, tá? Então é mais nesse sentido, de dar um aspecto agradável. Ok?
Ok. Mais alguém? Então, pessoal, os outros exercícios aqui são exatamente iguais, né? Só vai mudar aqui. É porque são outros problemas físicos para serem resolvidos. Então, mudou-se os fatores, mudou-se aqui os níveis, mas como é um planejamento 2 ao quadrado, é sempre a mesma coisa. Dois fatores, cada um deles em 2 níveis, resulta em 4 experimentos, né, que a gente tem para cada experimento uma resposta, tá? Tá, faltou uma coisa aqui, ó. Indique a condição ótima. Isso também é importante, tá? Qual é a condição ótima? Ele não quer aumentar a extração de taninos? Sim, quer aumentar. Então, qual é a condição ótima? Concordam que essa aqui é a condição ótima? Ó, nós temos aqui essa figura, né? Aqui, nesse ponto aqui, é onde a extração de taninos é máxima. Consegue ver isso ou alguém tem dúvida de enxergar isso? Tá, então essa aqui é a condição ótima, tá? Mas eu não quero que vocês pintem o gráfico, eu quero que vocês escrevam assim, ó. A condição ótima se dá com o tempo no nível. Então, nós temos tempo e temperatura, cada um deles no nível ou baixo ou alto. Olha, essa é a condição ótima. O tempo está no nível +1 ou no nível -1? Vou perguntar aqui para Ana Paula. Ana Paula, o tempo está no nível +1 ou -1 na condição ótima? Responder pelo chat aí, se não estiver conseguindo falar. Ana Paula não conseguiu. Nós não temos chat. Oi? Nós não temos acesso ao chat. Não? Não, nunca teve. Aqui tem esse botãozinho do chat. Tem não. Só mostra aí essas duas pessoinhas aí. Ok, então pode mandar no WhatsApp também. Deixa eu ver. Tá. Juliana, a condição ótima está no tempo mais alto ou mais baixo? Eu acho que no alto. Isso, Juliana. No nível mais alto. Ó. Não está lá no fundo. Ó, aqui na frente, né, como se fosse aqui no nosso lado, é o tempo -1. E lá no fundo do computador, indo para lá, é o tempo +1. Então, a condição ótima se dá com o tempo no nível mais alto e a temperatura no nível mais. Agora eu vou perguntar a temperatura, vou perguntar, deixa eu ver aqui para quem. Perguntar para Ana Lúcia. Ana Lúcia, a temperatura está no nível mais alto ou mais baixo? Ana Lúcia foi jantar. Então, deixa eu ver aqui outra pessoa.
André. André com 2 S no final. A região ótima está na condição de tempo alto e de temperatura alta ou baixa? Tamara. Temperatura alta ou baixa? Faz a pergunta aí de novo, professor, não entendi. A condição ótima é essa aqui, ó. Por quê? Porque ela dá mais taninos, olha. É nessa região aqui do gráfico, nessa pontinha aqui, que nós temos a máxima quantidade de taninos. Aqui nós temos mínima quantidade de taninos. Eu quero é aumentar os taninos. Então, essa região ótima, ela está ela se dá, né, com o nível, com o tempo no nível mais alto. E a temperatura no nível mais alto ou mais baixo? Mais alto? Mais alto? Sim, mais alto. Olha, ela não está na direita, aqui, ó. Isso aqui, esse ponto, ele está à direita. Então, aqui, à esquerda é temperatura baixa. Temperaturas baixas. E à direita do gráfico, temperaturas altas. Então, a condição ótima está aqui, que ela está à direita do gráfico. Se a gente dividir o gráfico no meio, está lá na direita. Então, temperatura mais alta. Olha, é o nível mais 1 de temperatura. Tanto é que se a gente olhar aqui no Excel, olha, qual é a condição que deu maior rendimento de taninos? Foi essa aqui, que deu 46. Nesse experimento, o tempo era 1 e a temperatura era 1 também, né? Então, temperatura mais alta e tempo mais alto também. Tá? Se é assim, né? Então, é isso que eu quero que vocês escrevam, que a condição ótima se dá com o tempo no nível mais alto e a temperatura no nível mais alto também, né? Não alta, mas sim alto. Tá? Então, em cada desenho que vocês fizerem, vocês vão ver aonde está o ponto ótimo. Nem sempre o ponto ótimo é o mais alto, às vezes o ponto ótimo é o mais baixo, tá? Se eu quiser, se os taninos fossem impureza que eu quisesse minimizar, então o ponto ótimo é aquele que dá menos tanino, tá? Mas aí o importante é a gente saber qual é a região da figura e indicar corretamente. É a região onde o tempo é mais alto e a temperatura é mais alta. Ou onde o tempo é alto e a temperatura é baixa, enfim. Né? Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer os outros aí e a gente corrige? Daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, ó. 8 e 6. Então, professor, mas esses outros daí não seguem o mesmo raciocínio, não? Tipo assim, Mesmo se juntar raciocínio. esses dados aí, Mesmo que a raciocínio. tabela tá do mesmo jeito. Aí o que que vai diferenciar ele? Ué, vai diferenciar por quê? Só o Primeiro, artigo lá, a mais simples? conta, os efeitos vão ter valores diferentes, Ah, sim. o desenho vai ser diferente, né? O desenho vai ser uma curva, em vez da ponta ser aqui, a ponta pode ser aqui, pode ser acolá. A região ótima vai ser em outro lugar, entendeu? Mas você vai seguir o mesmo passo a passo, Tá bom. entendeu? Então vamos fazer Professor, na questão 2, a gente tem que adicionar mais alguma tabela para colocar no Excel? Igual a questão 1?
Você tem essa tabela aqui, né? Igual na 1, você tem essa tabela. Para calcular os efeitos, você copia igual tá, adiciona adiciona a interação, tá? Aí, nesse formato aqui de tabela, tá? A gente calcula os efeitos. E depois você vai pegar esses dados e trazer para esse novo formato aqui de tabela, ó. Tá? Esse formato aqui que é menos 1 e 1, na vertical, na horizontal, uma célula vazia, e você preenche aqui com os valores intermediários. Entendeu? Porque desse jeito aqui não tem como a gente plotar, tá? Entendi. Ó, se eu for tentar plotar isso, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não. Tá vendo? Não dá certo. Então eu descobri que para plotar bem, tem que ser nesse formato aqui, ó. Deixa uma célula vazia, tá? E coloca um dos fatores na horizontal, o outro na vertical, e aqui preenche os valores centrais. Ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, 8 e 10 é agora. Vou dar meia hora para vocês fazerem o número 2. Ai, ai. Ficou esquisito, né? Vou deixar para vocês meia hora para fazerem o exercício 2. E aí, 8h40 a gente entra para corrigir. Beleza, pessoal? Pode ser assim? Beleza. Tá? 8h40 até as 9 a gente corrige. Depois das 9 às 10 vocês fazem o 3 e o 4. E 10 horas a gente entra para corrigir o 3 e o 4. Combinado? Beleza, então, pessoal. Até 8h40. Vou parar a gravação aqui.